Olá, alunos! Vamos resolver a atividade de Práticas Contábeis 3, a atividade 1. Convém aludir à importância dessa declaração, pois é por meio dela, junto a outras declarações e obrigações acessórias, que os impostos devidos à União passam por processos de auditoria interna e cruzamentos de informações executados pela Receita Federal Brasileira, a fim de encontrar erros ou inconsistências nas apurações de tributos realizados pelas empresas. Pergunta: qual a declaração do texto se refere? Letra A, DCTF, B, de PJ, C, DIF, D, SPED, letra E, ECD. Para resolvermos essa questão, primeiro vamos conhecer cada uma dessas declarações. A ECD é a escrituração contábil digital criada para ser um arquivo digital com fins fiscais que devem ser realizados no SPED. Sabendo disso, eliminamos a letra E. E o que é um SPED? SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital. É uma plataforma que informatizou o encaminhamento de informações de pessoa jurídica à Receita Federal. A DIRF. A DIRF é a Declaração de Renda ou Declaração de Ajuste Anual, geralmente enviada em março ou abril. Sabendo disso, eliminamos a DIRF. A letra B, a DIPJ. DIPJ é a Declaração de Rendimento de Pessoas Jurídicas, declaração anual obrigatória para todas as empresas em atividade. Também eliminamos a letra D, a DIPJ. E agora vamos saber o que é uma DCTF. A DCTF é a Declaração de Débitos e Créditos Tributáveis Federal. Obrigação mensal das empresas e para declarar os dados a respeito de vários tributos e contribuições federal. E é por meio da DCTF, junto a outras declarações e obrigações acessórias, que os impostos devidos à União passam por processos de auditoria interna e cruzamentos de informações executadas pela Receita Federal. Portanto, a resposta é a letra A, DCTF. Atividade 2. Tomado como base a obrigatoriedade da apresentação da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, DIRPF, julgue a assertiva. Primeira, apenas pessoas físicas que obtiveram rendimentos tributáveis cuja soma superior a 40 mil são obrigadas a apresentar a DIR-PF. Segunda, pessoas que em 31 de dezembro tiverem a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil, são obrigadas a apresentar a DIR-PF. Terceira, todas as pessoas com carteira assinada são obrigadas a apresentar a DIR-PF. Vejamos o que diz a regra da Receita Federal. Precisará declarar o Imposto de Renda 2024 quem recebeu mais de R$ 28.559,70 em 2023. Teve rendimentos acima de 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis exclusivamente ou tributáveis exclusivamente na fonte. Movimentou valores acima de R$ 40 mil na Bolsa de Valores. Tem bens como imóveis, terrenos e veículos com valores acima de 300 mil ou registrou uma receita bruta anual acima de R$ 142.798,50 de atividade rural. Portanto, a assertiva correta, letra E, apenas a 2. Atividade 3. Além das formas de apresentação dos prazos e das penalidades por descumprimento, um dos aspectos previstos para a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, DCTF, diz respeito aos impostos que devem ser declarados, os quais estão citados no artigo 6º da Instituição Normativa da Receita Federal Brasileira, número 1599, de 2015. Considerando os impostos que devem ser declarados na DCTF, julgue as seguintes afirmativas como V para verdadeiro ou F para falso. A contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade e Empresa para o Apoio da Inovação, CID-Remessa. Contribuição para o Programa de Integração Social, PIS, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. Vejamos quais tributos devem constar na DCTF. Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, IRPJ, Imposto de Renda retido na fonte, IRRF,
imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro relativas a tributos e valores mobiliários IOF, impostos sobre produtos industrializados IPI, Programa de Integração Social ou Programa de Formação Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social COFINS, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CID sobre a importação e comercialização de petróleo, gás natural e seus derivados álcool etílico CID Combustível. CID destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universitária Empresa para o Apoio à Inovação, CID Remessa. Contribuição para o Plano de Seguridade Social, CPSS. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, CPRB. Alternativas corretas. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, CPRB. Contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universitária Empresa para o Apoio de Inovação, CID Remessa, e contribuição para o Programa de Integração Social, PIS. Resposta correta, letra E. Atividade 4. A declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, DIRPF, deve ser apresentada anualmente por aqueles indivíduos obrigados, de acordo com a legislação vigente. Nessa declaração, uma das informações mais importantes diz respeito aos rendimentos tributáveis. Considerando o contexto apresentado, assinale a alternativa que apresenta o conceito correto de rendimento tributável. Letra A. Rendimento tributável é todo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões recebidos em dinheiro e ainda os proventos de qualquer natureza. Letra B. Rendimentos tributável é todo produto de capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos in natura, vale transporte, uniformes e ainda os proventos de qualquer natureza. Alternativa C. Rendimento tributável é todo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, alimentos in natura, vale transporte, recibo em dinheiro e ainda os produtos de qualquer natureza. Alternativa D. Rendimento tributável é todo produto de capital, do trabalho ou da combinação de ambos, o valor do salário família e ainda proventos de qualquer natureza. Alternativa E. Rendimento tributável é todo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões recebidos em dinheiro e ainda os proventos exclusivamente do trabalho. O que diz a INRFB número 1500 de 2014. No seu artigo 3º, constituem rendimentos tributáveis todo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões recebidos em dinheiro e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. Portanto, a resposta correta é a letra A. Rendimentos tributáveis é todo produto de capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões recebidos em dinheiro e ainda os proventos de qualquer natureza. Atividade 5. Dentre as diversas funcionalidades de que dispõe o programa gerador da DIRPF, uma das mais importantes no processo de preenchimento e verificação da existência de inconsistência nas informações apresentadas, essas inconsistências podem ser classificadas em erros ou avisos. Considerando o contexto apresentado, assinale a alternativa correta. Letra A. Os erros podem ser causados por falta de digitação ou digitação incorreta em algum campo, mas não impedem a transmissão da declaração. B. Os avisos indicam que informações que não são obrigatórias foram deixadas em branco, mas não impedem a transmissão da declaração. C. Os erros indicam que a informação que não são obrigatórias foram deixadas em branco, mas não impedem a transmissão da declaração. D. Os avisos podem ser causados por falta de digitação ou digitação incorreta em algum campo, mas não impedem a transmissão da declaração. E. Os avisos podem ser causados por falta de digitação ou digitação incorreta em algum campo, independem a transmissão da declaração. Alternativa correta, letra B. De acordo com a Receita Federal 2020, os erros são provocados pela falta de digitação ou digitação incorreta em algum campo. Já os avisos significam que informações que não são obrigatórias foram deixadas em branco. A principal diferença entre um e outro é que os avisos não impedem que a declaração sejam transmitidas. Por outro lado, os erros precisam ser corrigidos para que a declaração possa ser enviada para a Receita Federal. Atividade discursiva.
A importância da contabilidade tributária. Muitas micro e pequenas empresas acabam tendo uma vida curta pelo fato do dono do negócio precisar saber de tudo. É um fardo e tanto que ele carrega, mas que não precisa ser assim. O contador não tem apenas a tarefa de contabilizar receitas e despesas, ele também é um dos responsáveis em relação ao levantamento de dados para a tomada de decisão pelo cliente. E no que diz respeito à contabilidade tributária, não é diferente. Também conhecida como contabilidade fiscal, esse é o ramo que gerencia e administra os tributos. Sendo assim, seu principal objetivo é organizar os impostos para deixar tudo mais claro. Como consequência, garantir que o cliente pague tudo em dia e ainda economize. Sabemos que todos os impostos sonegados resultam em multas altíssimas para a empresa. Por isso, é muito importante que, além de realizar o pagamento dos tributos, eles sejam apurados de forma correta. Também é preciso analisar periodicamente se o enquadramento tributário da empresa é o mais vantajoso. E caso tenham ocorrido alterações na legislação vigente, verificar se ela se enquadra em algum benefício fiscal. Afinal, isso pode reduzir de forma legal a carga tributária do cliente. O contador deve ter amplo domínio sobre essas informações, mas o empresário também tem a responsabilidade. Ele deve entender a importância da contabilidade para o sucesso do seu negócio. Você é a peça-chave para abrir os olhos do cliente e ajudá-lo a enxergar os impactos das suas decisões. Como funciona a contabilidade tributária? Uma vez entendido o conceito de contabilidade tributária e também sabendo sua importância para uma empresa, chegou a hora de explicar como ela funciona no dia a dia de um negócio. Primeiramente, o dono do negócio deve entender que cada tipo de empresa possui suas particularidades. Por isso, existe a necessidade do contador conhecer cada detalhe, o que inclui receita mensal, despesa mensal, processo de produção, tipos de insumos utilizados, benefícios fiscais da empresa, tipo de cliente, se é consumidor final ou revenda. Há diversos dados para entender como o negócio funciona e quais são os tipos de impostos tributados e recolhidos. Cada detalhe é essencial para realizar uma apuração de imposto correta. Além disso, cada tributo é apurado de uma forma. Alguns antes de fechar o balanço, como ISS, ICMS e IPI, e outros posteriormente, como IRPJ e CSLL. Por isso, é essencial que o empresário envie os documentos mensais da empresa de forma completa e dentro do prazo estipulado. Agora responda. Primeira questão. Nossa disciplina trata das declarações feitas pela contabilidade por meio da escrituração digital. Esse é o caso, por exemplo, das declarações de imposto de renda pessoa física e jurídica. O texto aponta para a importância da contabilidade tributária e as principais informações tratadas por esta contabilidade. Nesse sentido, o processo de informatização da escrituração fiscal compromete a atividade contábil? A informatização diminui a importância da contabilidade tributária? Resposta: não compromete, possibilita maior flexibilidade na manutenção e armazenamento de dados, além de representar uma forma de aprimoramento nas atividades contábeis. Segunda, a eficácia da contabilidade fiscal depende do nível de conhecimento do profissional contábil. Quais as informações relevantes que o contador precisa dominar e que foram destacadas no texto? Resposta: receita mensal, despesa mensal, processo de produção, tipos de insumos utilizados, benefícios fiscais da empresa, tipo de cliente, se é consumidor final ou revenda. A eficácia da contabilidade depende dos profissionais atualizados e competentes em termos de aplicações de legislação fiscal e da orientação dos empresários sobre a melhor forma da tributação em cada caso específico. Por que é tão importante analisar o enquadramento tributário das empresas? Resposta: o enquadramento tributário interfere no valor do tributo devido pelas empresas. É preciso uma análise profissional por parte do contador para que as escolhas do melhor enquadramento de acordo com as características de cada empresa. Quarta, qual a função do acompanhamento da legislação fiscal por parte do contador? Resposta: como a legislação fiscal passa por constantes atualizações e alterações, é necessário que o profissional contábil acompanhe essas atualizações a fim de evitar que haja erros e, consequentemente, o risco de atuações e multas para as empresas.